Oi, gente! Hoje gostaria de estar inspirando a reflexão aqui com vocês sobre cotas raciais, inclusão social, justiça social e algumas leis muito importantes para a gente. E gostaria de pedir desculpas para algumas pessoas que com certeza vão se melindrar, porque eu vou precisar entrar no mérito da política. Infelizmente para alguns, né? Felizmente para outros, mas é uma situação que se torna necessária diante de todo esse genocídio que a gente presenciou nessa última semana, que tem nos acontecido aí, né? Com a situação do preconceito, da covardia, né? De ignorância das pessoas com relação aos seres humanos, a igualdade, vê-los com igualdade e acabar com esse etnocentrismo ridículo que, infelizmente, algumas permeiam algumas mentes. Olha, gente, os preconceitos, as discriminações, o racismo, essas coisas todas, sabe? A gente tem que ir com trabalho de formiguinha em busca de um mundo um pouco mais justo para todos, sabe? Vou contar aqui para vocês que no Nordeste existiu 5 anos de seca consecutivos e nenhum saque a supermercado foi registrado nesse período. Sabe por quê? Porque um programa social foi implementado, já tinha sido implementado, chamado Fome Zero, Bolsa Família. Esse programa já tinha sido implementado e fez um resultado diferente do ano anterior. Aliás, da seca anterior. Porque secas, quem já observou em documentários sobre seca, sobre o Nordeste, ou quem tem familiares, ou quem é de lá, sabe que existem períodos que ela acontece ou que ela não acontece. Né? Então, da seca anterior, naquela mesma região, a situação da violência era muito diferente antes do programa ser implementado. Então, estou contando essa historinha aqui para vocês entenderem a importância da implementação, né, dessa ação social, que um partido determinado teve um olhar diferenciado social para essas pessoas, né, da importância. E sobre a lei 11.645 de 2008, que instituiu que as escolas tivessem uma educação, uma conscientização de cultura afro-brasileira. Então, mais uma vez, uma iniciativa desse partido. Então, me desculpa aí se você não vai gostar, mas não tem como eu falar sobre os operários de Tarsila do Amaral sem você estar apreciando aquela obra maravilhosa dela, sem saber que foi a Tarsila do Amaral a autora daquele quadro maravilhoso. A mesma coisa acontece nessa situação. Não tem como eu dizer para você sobre a Lei 11.645 de 2008, não tem como eu dizer para você sobre a Lei Maria da Penha, sobre feminicídio, sobre PEC das domésticas, lei do feminicídio, do Bolsa Família. Não tem como eu falar para você sobre ProUni, Pronatec, sobre 25% de alunos da rede pública ter um cantinho ao sol no Enem, sobre o percentual de negros ter um cantinho ao sol lá no Enem, de acordo com o percentual de existência dele de um determinado território onde ele habita, sem falar quem é que teve esse olhar diferenciado. Então, esse olhar diferenciado, goste você que está me ouvindo ou não, foi do Partido dos Trabalhadores, né? E o líder do Partido dos Trabalhadores é o Lula. O Lula teve esse olhar diferenciado e olha que ele chegou com uma intenção bem humilde. A intenção dele, se não me falha a memória do primeiro discurso dele, foi de um pobre almoçar, tomar café da manhã, almoçar e jantar. Se ele saísse com essa missão, com esse projeto, com essa ideia posta em prática, efetivada, ele estaria realizado. Esse foi
o primeiro discurso dele. E ele saiu com muito mais do que isso. Então, assim, eu não vou aqui dizer todos os feitos que eu admiro, né, que o Lula fez, porque eu acho que um vídeo seria muito pouco. Eu acho que um livro de 600 páginas talvez não contasse a história, a ideia, né, e não descrevesse, não retratasse com fidelidade a alma desse ser humano, que para mim é fantástico. Desculpa se para você não é, mas para mim é. E eu tenho muita admiração pela execução de tudo dele. Porque ideias, projetos, vários partidos têm. Mas e aí a execução, né? Então, vamos lá falar das cotas? Gente, antigamente, as universidades só eram ocupadas por alunos da rede da iniciativa privada, porque só elas não tinham greves. Só elas tinham melhor ensino. Os colégios públicos tinham greves, né? Eram ocupados por alunos que às vezes chegavam sem banho, porque não tinham água em casa. Às vezes chegavam sem almoçar, esperando o horário do recreio na escola para poder almoçar na escola. Às vezes não tinha almoço na escola, ficavam com fome. E gente com fome fica com sono, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, aliás, não sabe. Não sabe porque eu já vi uma mulher chamar um mendigo de vagabundo porque estava dormindo, né? Gente, fome dá sono. Fome dá moleza, dá indisposição, dá dor, dá desânimo, dá desgosto, dá depressão. Fome dá tudo isso, tá? E a população negra, ela ocupa um espaço muito grande nas periferias, muito grande nas comunidades, nas favelas, de um modo geral, porque foram para lá que elas se refugiaram quando foram alforriadas, perdão. Por quê? Elas ganharam a liberdade, mas não sabiam muito bem o que fazer com elas, até porque não tinham o que fazer com elas. Com aquela liberdade, se eles não tinham preparação nenhuma. Tá, vamos agora fazer o quê? Então vamos vender o nosso trabalho bem baratinho. Então foi assim que eles se viraram até a data de hoje. Se viraram trabalhando 12 horas, cuidando do filho da patroa, e o filho mais velho cuidava do filho mais novo na casa dela. Na situação da mulher. E na situação do homem não era muito diferente. Trabalhava lá 12 horas, 8 horas, sei lá, né? Gente capina 12 horas para ganhar R$30. Você vem fazer uma faxina na minha casa por R$60, trabalha 12 horas cuidando da minha casa, dos meus filhos, enquanto os seus ficam soltos na rua e o mais velho cuida do mais novo e a criança cuida da outra criança. Era mais ou menos assim que acontecia. E quando fazia 10 aninhos, já pode trazer para te ajudar aqui no trabalho também. É mais uma mão de obra que eu não preciso pagar e mais uma ajuda que eu vou ter. E ele pode comer aqui na minha casa. Era mais ou menos assim. Então, a gente tem uma dívida histórica com essas pessoas. E eu tô aqui para dizer para vocês que as cotas sociais, as cotas raciais, a inclusão social, a inclusão do pobre no orçamento da União foi uma das tacadas mais fantásticas que a gestão do Lula efetuou no nosso país. Ela é uma realidade e os resultados dela ainda maiores, porque hoje já temos negros médicos, já temos negros juízes, já temos negros engenheiros, já temos negros muito bem-sucedidos, coisas raríssimas de se ver. Porque em 500 anos depois da liberdade, ninguém fez nada. Nada foi feito. Nada. Absolutamente nada. E em 14 anos de uma gestão, muito se foi feito. Muito mesmo. Até, vou te dizer, até na saúde, que recebeu muita crítica, né? Que queriam até vender a saúde, dizendo que ela não funcionava. Estamos hoje, diante dos nossos olhos, assistindo o socorro sendo prestado enquanto esses hospitais de campanha ficam prontos e não tem médicos ou não estão prontos ainda porque por isso, por aquilo, outro, e estão sendo refugiados, todas as dificuldades no SUS mesmo. O SUS, aquele tão criticado que queria ser vendido, pois é. É ele que está segurando a onda dos hospitais que tem, mas não tem médico, que não abriu ainda, que o medicamento não chegou, que os hospitais de campanha não tem isso, não tem aquilo, ou tem o respirador, mas não tem o doutor, e por aí vai. E 63% do que já existe na nossa saúde hoje
foi efetuada por esse olhar social que ficou 14 anos, mais ou menos, no poder. As cotas sociais, raciais, as inclusões sociais são muito importantes para a descida da violência no nosso país, para que os índices de violência desçam, para que a economia aconteça de uma forma mais justa, mais inclusa. Ele precisa ser considerado. E um percentual enorme desses pobres são representados pelos negros. Eles merecem respeito. Genocídio é violência. E violência só gera violência. O Pepe Mujica uma vez disse, o Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai, ele disse: o que adianta querer que um indivíduo pesque se roubaram o anzol dele? Mais ou menos assim. Então foi seguindo a linha da justiça social, esse raciocínio, essa consideração, que essas cotas foram criadas com todo carinho e com muito sucesso, porque o período em que elas foram postas em prática foi um período que os resultados falaram muito mais do que as reportagens. E contra fatos não há argumentos. Bastam vocês olharem os gráficos. Quando a inclusão social alcançou a gestão no nosso país, nós estávamos com índice de fome de 17% no nosso país. E quando esse trabalho foi brutalmente interrompido por um plano maquiavélico, ao meu ponto de vista, nós tínhamos apenas 5% para ser sanado. E muito ainda haveria de ser feito se não tivesse sido esse impedimento. E infelizmente hoje a realidade é outra. A gente vê novamente os pobres voltarem para a mendicância, coisa que já estava rara de se ver na gestão anterior. Então, gente, fica aqui essa reflexão para vocês. Fica essa reflexão da importância de considerar, de respeitar e de dar justiça para os nossos semelhantes. Se você não enxerga uma pessoa que sangra da mesma cor que você, que chora e sai lágrima como você, como igual, o diferente aqui dessa situação é você. Porque somos todos iguais. Somos iguais no amor, somos iguais na dor. Por que não haveríamos de ser igual no existir? Por que a gente tem que quebrar uma cidade inteira para dizer que merecemos respeito? Para dizer o tamanho da nossa dor? Por que precisa de murros, pontapés, incêndios, quebra-quebra, desesperos? Por quê? Por causa da ignorância, por causa da covardia. E é isso que a gente precisa ir no trabalho de formiguinha, plantando sementes do bem, sabe? Levantando os dados, vendo as pessoas que têm um olhar diferenciado, mas um olhar para a igualdade, para a justiça, um olhar para os dados, para os resultados, para que a gente possa estar gerando gentileza. Porque genocídio gera violência, mas gentileza gera gentileza. Pensem nisso. Beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Solange Moura passando naquele besterol aqui mais uma vez para ajudar. Obrigada! Mandem sugestões para mim.